Estamos entrando num mundo envolto em mistérios, onde nada é como parece à primeira vista. Este é um mundo sagrado, onde um jogo está sendo jogado. O ano é 750 a.C. Nós não conhecemos as regras nem quantos jogam. Mas esta não é uma disputa comum. Eles disputam este jogo por suas vidas. Há mais de 1000 anos atrás, os homens que jogavam e a multidão que assistia desapareceram, deixando a arena e todas as suas magníficas cidades vazias. Hoje, só os mistérios permanecem. Eles foram chamados de os Maias Clássicos. Eles construíram a maior civilização das Américas. Quando a Europa ainda estava na Idade das Trevas, eles produziram artistas e cientistas cujas realizações ainda surpreendem. Quando Londres ainda era uma vila de casas de madeira e ruas de terra, os maias estavam construindo poderosas cidades de pedra no coração da floresta tropical da América Central. Esta é a maior de todas, Tikal. Uma metrópole próspera de 40 mil pessoas que atingiu seu apogeu em torno de 750 a.C. e cobriu uma área do tamanho da ilha de Manhattan. Menos de um século depois, estava vazia. O Dr. Arthur Demarest diz que é um mistério que toca a todos, porque todos nós vivemos em civilizações. E sentimos a fragilidade da civilização quando vemos algo como as ruínas maias. Quando você vê até onde uma civilização pode se desenvolver e se realizar e como dramaticamente pode se desintegrar, isto toca a todos nós. Ao contrário de muitas outras civilizações, os maias não morreram de fome ou vítimas de exércitos invasores ou por terríveis doenças. As cidades maias foram mais abandonadas do que destruídas. Os maias que um dia habitaram estas ruas simplesmente foram embora para a floresta, para nunca mais voltar. Hoje, descendentes dos maias ainda vivem na terra de seus ancestrais, apesar de o seu império não existir mais. Mas por quê? Por que os antigos deixaram suas magníficas cidades? Esta é uma pergunta que assombra os historiadores e arqueólogos há muito tempo. Somente explorando as crenças mais profundas de um povo que morreu há 1000 anos atrás, poderemos tentar entender quem eles foram e por que deixaram deserto tudo o que criaram. A trilha está fria, mas as pistas ainda podem ser encontradas. Pistas escondidas e pirâmides maciças de pedra.
Pistas escritas em um código hieroglífico cujos segredos foram quase perdidos para sempre. Pistas contidas em antigas histórias de reis poderosos e deuses perigosos, num mundo baseado em rituais e sustentado por sacrifícios sangrentos. Histórias ainda contadas por homens velhos às crianças, descendentes de um império que desapareceu há muito tempo atrás. As origens dos maias repousam nas histórias esquecidas dos primeiros imigrantes. O povo asiático que caminhou através do Mar de Bering, desde a Sibéria durante a última era glacial e se estabeleceu nas Américas há mais de 15 mil anos. Milhares de anos passariam antes que os primeiros maias se estabelecessem nas selvas quentes da América Central. Então, entre os anos de 250 a 900 depois de Cristo, a sofisticada civilização que chamamos de maias clássicos floresceu. Centenas de cidades foram construídas. O vasto território que hoje é o sul do México, Belize, Guatemala e Honduras tornou-se o Império dos Maias. Eles prosperaram por mais de 6 séculos e então tudo acabou. Em todo o Império, os Maias simplesmente foram embora. Por quase 1000 anos, suas ruínas ficaram perdidas e esquecidas, até que no século XIX, o mundo pôde redescobrir os maias clássicos. Em 1839, o escritor viajante John Lloyd Stephens e o ilustrador Frederick Catherwood exploraram as selvas da Guatemala. Seu trabalho capturou o romance e o mistério do mundo maia, enquanto fornecia as primeiras pistas sérias da origem desta civilização perdida. Exploradores antes deles haviam teorizado que os maias eram descendentes dos gregos, de uma tribo perdida do Egito, ou mesmo fugitivos da terra mítica de Atlântida. Mas estes homens pensavam diferente. Em 1840, John Lloyd Stephens dizia que, a menos que estivesse errado, ele e o companheiro Frederick chegaram a uma conclusão muito mais maravilhosa do que aquela que liga os construtores desta cidade com os egípcios ou com qualquer outro povo. É o espetáculo de um povo que possuía desenvolvimento e refinamento. Stephens entendeu que esta civilização exótica não havia sido desenvolvida em outro lugar por outros e trazida através do Atlântico. Ele sugeria que os maias eram únicos. Seu trabalho foi um marco. Uma nova era de exploração havia começado. Aventureiros e excêntricos vieram de todo o mundo. Um explorador francês chegou ao México com 2 toneladas de bagagem e não havia outra maneira de carregá-la. Nem mesmo uma densa e perigosa floresta tropical os detinha. Mais do que a promessa de um tesouro enterrado, atraía estes homens para lugares inexplorados da América Central. Eles procuravam respostas para a charada de uma civilização perdida. Eles acharam tesouros em abundância, mas uma compreensão dos antigos maias mostrou-se difícil de ser atingida. Por décadas, os arqueólogos vasculharam a selva, descobrindo grandes monumentos numa profusão assustadora. O mais intrigante de tudo, centenas de pirâmides que, como montanhas sagradas, se elevavam do chão da selva. Mas o propósito destas pirâmides permanecia um mistério.
Então, em 1957, tudo mudaria. O lugar era a cidade dos maias clássicos, Palenque. O arqueólogo mexicano Alberto Ruiz passou escavando a mais impressionante pirâmide do local, o Templo das Inscrições. Agora, ele estava à beira de uma descoberta. Ele conta que entrou na misteriosa câmara com uma estranha sensação, natural para o primeiro a pisar os degraus em 1000 anos. A vontade que ele tinha era anular os séculos e ouvir as vibrações das últimas vozes humanas sobre essas pedras maciças. Através do impenetrável véu do tempo, ele procurava a ligação impossível entre suas vidas e as nossas. No centro da câmara mortuária estava uma enorme tumba de pedra. Seus homens trabalhavam febrilmente para levantar a pesada tampa. Alto! Alto! Alberto conta que olhava para o que restou do rosto daquele para quem todo este estupendo trabalho, a cripta, a escadaria, a grande pirâmide com seu templo, havia sido construído. Este raro filme mostra Ruiz, momentos após sua dramática descoberta. Mas um esqueleto arruinado e uma preciosa máscara de jade apenas levantaram novas questões que ninguém, nem mesmo Ruiz, poderia responder. Quem era ele? O que aconteceu em sua vida para que sua morte permitisse tal cerimônia? Quem era o homem atrás da máscara preciosa? Os maias deixaram pistas, mas elas eram enigmáticas, codificadas e obscuras. Somente se decifrarmos estas evidências, poderemos entender o significado de seus templos sagrados, a personalidade dos homens e mulheres que os construíram e a razão do seu repentino desaparecimento das cidades por eles abandonadas. Há 150 anos, John Lloyd Stephens predisse que as estranhas e indecifráveis inscrições nas paredes de seus monumentos guardavam a chave no mistério dos maias. Ele estava certo, mas somente agora, depois de um dos maiores trabalhos de decodificação de todos os tempos, é que o segredo destas pedras silenciosas pôde finalmente ser revelado. O sagrado mundo dos maias poderia nunca ter se tornado um mistério. Afinal, eles deixaram um grande registro escrito. O incrível sistema de escrita só deles, um dos 5 únicos produzidos na história do mundo. Estes textos eram imbuídos de força mágica, descrições de seu universo, narrativas de seus sonhos. Documentos belos e frágeis, eles foram um empreendimento realmente extraordinário. Uma linguagem escrita única e totalmente original. Tão importante quanto os hieróglifos do Antigo Egito. Eles testemunharam o nascimento da primeira linguagem escrita do Novo Mundo. Esta é a letra A, B. A importância destes textos foi reconhecida pelos primeiros invasores europeus há alguns séculos.
Em 1562, um devotado padre católico chamado Diego de Landa convenceu um dos últimos escribas maias sobreviventes a traduzir o alfabeto espanhol para a linguagem maia. Landa queria fervorosamente levar o cristianismo para os maias e achava que aprender sua linguagem seria a melhor maneira de alcançar o povo que ele pretendia converter. Landa dedicou sua vida a entender os maias e salvar suas almas. Entretanto, sua memória não é reverenciada, ao contrário, é execrada. A historiadora de arte Mary Miller acha que Landa ficou perturbado quando descobriu que o povo que ele tinha começado a conhecer e acreditava que tinha se convertido ao cristianismo continuava a praticar rituais pagãos. Ele ficou perdido e começou a tentar erradicar e extirpar qualquer resquício da antiga religião. Numa única noite, este homem de Deus queimou centenas de livros preciosos. Livros que continham a ciência, a literatura, um registro da vida deste povo. E com os maias como meros espectadores, cada cópia de sua Bíblia e Constituição foram consumidas pelas chamas. Durante toda a conquista espanhola, milhares de outros textos foram queimados. Da prolífera produção dos escribas maias, somente 4 livros escaparam das chamas e chegaram aos dias de hoje. E 4 persistiram. E desta parca evidência viriam notáveis sinais da antiga cultura maia. Primeiro, somente seu sofisticado sistema matemático foi decodificado. A matemática dos maias estava intimamente ligada a um complexo sistema de astronomia. Suas observações detalhadas do céu à noite foram registradas com uma precisão impressionante. Na década de 1950, o grande arqueólogo estudioso dos maias, Eric Thompson, concluiria que eles foram um povo dedicado ao estudo dos céus e ao significado do tempo. 1000 anos antes do primeiro computador, eles registraram acontecimentos celestes ocorridos 500 milhões de anos antes. Mas por que estes cálculos astronômicos tão fantásticos? Thompson achou que sabia. A sociedade maia era virtualmente visionária, concluiu ele. Um povo pacífico que adorava o tempo. Um mundo conhecido por tranquilos sacerdotes e cronometristas. Um lugar de observatórios sagrados devotados ao rastreamento das estrelas. Nos maias, Thompson viu um mundo idealizado de crenças sagradas e aprendizado superior. Sua visão foi tão atraente quanto imperfeita. Com certeza, as provas pareciam estar todas à sua volta. Os maias construíram pirâmides que eram gigantescos calendários e relógios de sol de pedra. El Castillo, a grande pirâmide de Chichén Itzá, tem 365 degraus e plataformas que equivalem aos dias do ano. Seu alinhamento em desenho é tão preciso que uma vez a cada ano eles lançam uma única sombra que registra o equinócio da primavera. Como os mapas estelares de um astrólogo,
Seus códices traçaram a posição de estrelas e planetas nos séculos vindouros. O calendário maia era diferente de qualquer outro. Estas engrenagens grandes ilustram seu conceito sobre o tempo. Os hieróglifos na roda maior marcam os 365 dias do ano solar. Aquelas nas duas engrenagens menores representam os 260 dias do calendário sagrado dos sacerdotes. Juntas, esta máquina do tempo maia identifica o significado astrológico de cada dia. Usando esse calendário, os sacerdotes maias previam a hora e o local exato dos eclipses solares. Para os valores maias, isso devia parecer como se seus líderes controlassem o terrível poder dos céus. A precisão da astronomia maia ainda impressiona. Os ciclos da Lua foram mapeados tão precisamente que hoje, 1.500 anos depois, seus cálculos apresentam um erro de apenas 33 segundos. Até mesmo o momento da criação maia, há quase 5.000 anos, está marcada num ponto do calendário sagrado. Desagradavelmente, também está marcado o fim deste mundo. De acordo com o calendário maia, este ciclo de criação cessará precisamente em 4 arraus e 3 canquinho, ou seja, domingo, 23 de dezembro de 2012. Hoje, muitos maias continuam à espera deste dia com medo. Nas terras altas da Guatemala, os poucos xamãs maias que ainda existem, os últimos sacerdotes do calendário, ainda calculam a passagem do tempo baseados nas antigas fórmulas. Em 25 séculos, elas não falharam nem um dia. Os textos maias revelaram o mundo escondido de seus matemáticos e astrônomos. Mas outras revelações, muito mais surpreendentes, estavam por vir. Justin Kerr é um fotógrafo que encontrou uma maneira de fotografar os vasos maias enquanto eles rodavam à frente de sua câmera, efetivamente desenrolando a imagem contínua pintada sobre o vaso. Kerr conta que, quando colocava o vaso na mesa giratória e o observava rodando em frente à câmera, esperava que o vaso falasse com ele. Às vezes não falava, porque a mensagem era tão obscura que era muito difícil de entender, mas às vezes ele se revelava. E estas revelações criaram entendimentos inteiramente novos dos antigos maias. As fotografias de Kerr revelaram um povo obcecado com os deuses terríveis e sanguinários do inferno. O lugar horrível que os maias chamavam Xibalba.
Algumas das figuras são muito repulsivas. O deus da decapitação, por exemplo, é um esqueleto. Ele com frequência está segurando uma cabeça decapitada pelos cabelos ou em suas mãos. Normalmente ele é retratado tendo grandes volutas de mau cheiro saindo dele. Para os maias, o inferno era um lugar agourento. Mas para os nossos olhos, muitos dos costumes e rituais do cotidiano de suas vidas parecem igualmente atormentadores e bizarros. Os crânios de crianças foram deliberadamente deformados para criar uma linha de sobrancelhas achatada que os maias achavam muito bonita. As mulheres maias tinham os dentes perfurados sem nenhum anestésico conhecido e depois decorados com pedras preciosas. O uso de drogas alucinógenas era encorajado e aceito. Poderosos intoxicantes eram fumados. A doutora Miller diz que os maias abusavam, usavam muitos tipos de drogas, mas ela acha que a droga preferida era o álcool. Quando eles estavam tão bêbados a ponto de vomitar, eles usavam o álcool como enema, o que devia causar um efeito muito mais intenso e intoxicante do que fazer um enema com algum outro tipo de bebida fermentada. Eles ficavam incrivelmente bêbados. Eric Thompson sabia destas práticas bizarras e grotescas, mas ele se recusava a permitir que elas alterassem sua visão idealizada dos maias. Então, o cineasta americano Giles Healy se aventurou nas selvas do México. Em 1946, Healy foi levado a uma ruína secreta por um índio lacandon chamado Chambord. Ele fez uma descoberta que expôs uma verdade selvagem que alteraria para sempre a visão utópica que o mundo tinha dos antigos maias. Chambord levou Healy e sua câmera a uma ruína maia que o mundo não conhecia. Quando Giles Healy entrou na sala, conta a doutora Miller, ele obteve uma visão completa de como eram os maias. A imagem que ele tinha era de homens sacerdotais, cronometristas, nobres e maravilhosos. Ele imaginava que os maias fossem homens parecidos com ele. Ao invés disso, o que Healy encontrou pintado nas paredes do templo era uma descrição detalhada dos maias, não como pacíficos astrônomos, mas como guerreiros ferozes. Devotos seguidores de deuses sedentos de sangue, devotados à sangria e ao sacrifício. Este era um retrato dos maias, que até aquele momento parecia inimaginável. A doutora Miller diz que acha que provavelmente não existe no mundo uma pintura de guerra que seja tão cruel e sanguinária como esta. Ela é cheia de sons de trombetas e gritos. As figuras foram todas pintadas e enfatizadas. Alguns já estão mortos. Esta cabeça decapitada, este outro pedaço de carne bem na frente. O ponto-chave é bem no canto das pinturas, onde este homem está arrancando as unhas de seu escravo particular. E sua expressão é terrível. Parece que alguma coisa sai de sua boca. Talvez seja o sangue pingando de onde os dentes podem ter sido arrancados. O resto dos cativos parece estar encolhido, olhando para os seus próprios dedos, de onde o sangue espirra. Esta era uma imagem dos maias que nem Eric Thompson, nem o mundo em geral poderiam aceitar facilmente. Mesmo estas cenas chocantes não mudaram imediatamente a ideia dos maias pacíficos. Era como um pai fingindo que não via uma falha óbvia em seu filho.
A doutora Miller diz que quando Giles Healy andou por esta sala, não soube interpretar as imagens. Mas quando Thompson entrou, ele não viu guerra, ele viu um ataque. Ele imaginou o que estava acontecendo. Os maias não arrancavam unhas. Ele achava que havia um pote de tinta vermelha e que as pessoas molhavam os dedos na tinta. Thompson ficou muito infeliz com isso. Giles Healy finalmente terminou seu filme. Ele concentrou seu filme nos índios Lacandon, que haviam sido seus guias. Descendentes dos maias, eles também foram retratados como um povo pacífico em total harmonia com a natureza. Sobre as terríveis cenas de violência, nenhuma palavra. Giles Healy limpou a sujeira dos séculos sobre os murais de Bonampak, mas não revelou a verdade. Levou alguns anos até que Thompson compreendesse seu engano. Mas a um continente de distância, outra descoberta fornecia um novo conjunto de pistas. Por puro acidente, num lugar bastante incomum, um novo capítulo da história maia se iniciava. Maio de 1945. Berlim havia sido invadida pelos russos. A Livraria Nacional estava em chamas. Hitler logo estaria morto e a Alemanha vencida. No meio dos milhares de livros que queimavam nas ruínas, um oficial soviético tira ao acaso um souvenir. Seu nome era Yuri Knorozov. O livro, reproduções de códices maias sobreviventes. Knorozov se dedicou ao estudo dos maias e ao alfabeto que o bispo Landa tinha tentado traduzir. Seu grande feito foi perceber que os hieróglifos maias eram muito mais do que um simples sistema de símbolos numéricos. Seu trabalho foi ampliado pela excelente ilustradora e arqueóloga, a doutora Tatiana Proskoriakov. Com seu olho treinado, ela detetou padrões nas datas gravadas na pedra. Onde outros haviam visto apenas números e sinais, Tatiana leu o desenrolar de vidas humanas. Baseados em suas descobertas, os especialistas em códigos começaram a trabalhar. Eles começaram a ler as inscrições nas paredes dos templos como se fossem lápides de um cemitério. Muito mais do que meros calendários, as imagens comemoravam reinados inteiros de reis e rainhas. Os hieróglifos decifrados revelavam os nomes da nobreza maia. 18 coelhos, jaguar da fumaça, céu tormentoso e a senhora estrela concha. A vida destes regentes, seus ancestrais e suas conquistas, todas as histórias gravadas nos hieróglifos podiam finalmente ser contadas. 15 anos depois da descoberta do esqueleto com a máscara de jade, Alberto Ruz pôde conhecer sua identidade. Ele era o Sr. Pakal, rei da cidade-estado Palenque. O 10º de uma linhagem de regentes que durara 300 anos. Ele reinou por quase 70 anos. O Sr. Pakal era um dos reis mais poderosos da história das Américas. Estes monarcas comandavam cidades complexas, grandes populações e vastas áreas de terra.
Eles reinaram sobre os cidadãos com arrogância e desdém. Mas qual era a ponte de sua autoridade? Por que os seus súditos se submetiam ao seu reinado tirânico? O Dr. Demarest diz que eles continuam procurando a fonte do poder dos reis, buscando poder econômico, político e militar em grande escala. Mas o poder não era baseado no controle de recursos ou manipulação da economia, ou na criação de grandes exércitos. Era baseado na crença. Este era o poder dos reis maias. E este era um grande rei que tinha realizado grandes coisas. O poder dos reis maias. Para entendê-lo, devemos seguir uma trilha de sangue. Uma faca feita com a espinha de uma raia e uma corda de espinhos. Estas são as chaves para se compreender os maias e o poder sagrado de seus reis. Cada portal de todo o templo maia era uma passagem para o inferno. Dentro deste templo, a tarefa do rei e da rainha era reencenar o momento mítico da criação dos maias. No mito, era o sangue dos deuses que dava vida aos homens. Esta era a origem do ato do sacrifício. Na Terra, o rei é um deus. E o sangue é o preço do poder. A dívida com os deuses que precisa ser paga. Mitos e símbolos não bastam. O sangue deve ser derramado. E o sangue real, tirado da língua e da genitália de sua rainha e de si mesmo, para sempre ligava o sacrifício dos deuses à vida do homem. Enquanto seus súditos observavam, o sacramento sangrento dos reis subia até os deuses. Em troca do sacrifício do sangue real, como a multidão acreditava, os deuses fariam o sol nascer, a chuva cair e o milho crescer. Para Linda Chile, especialista em história da arte, estes rituais sangrentos e macabros forneciam a chave final para se entender os maias. No Novo Mundo, diz Linda Chile, o povo acreditava que a alma era a nossa parte mais poderosa, a parte que era indestrutível, a parte que era passada para seus netos e bisnetos. A eternidade reside no seu sangue. Se você decide fazer uma oferenda com a coisa mais poderosa e preciosa que há na Terra, você usa o seu sangue.
Quando o rei dava seu sangue, ele estava dando a substância mais poderosa da terra, porque o seu sangue, por causa dos seus ancestrais, por causa do lugar de onde ele veio, por causa do número de vezes que ele viajava e voltava para o outro mundo, era mais potente do que o de uma pessoa comum. O Dr. Demarest lembra que os reis tinham que fazer rituais de sangria genital e autolaceração regularmente. Isso parece que talvez mantivesse sua honestidade. Ele acha que se hoje tivéssemos algum tipo de sangria genital, o número de políticos modernos poderia diminuir bastante e seria uma boa maneira de se encontrar políticos honestos. Na realidade, todos os maias faziam oferendas de sangue. A doutora Shirley diz que a diferença entre eles e nós é que para nós é fácil. Nós dizemos que podemos dar o dízimo, podemos dar dinheiro do nosso bolso. Pode-se dar alguma coisa que não dói, alguma coisa que realmente não nos custa nada. Os maias não aceitariam este substituto de sacrifício. Você teria que dar o seu sangue. E houve outras oferendas, ainda mais sangrentas. Estes crânios comemoravam o sacrifício de prisioneiros de guerra, o que assegurava a continuidade do mundo maia. Mesmo o jogo de bola servia a um propósito mortal. A disputa, na realidade, não era um jogo. Seus perdedores eram sacrificados aos deuses. Os maias, festejando este terror, registraram a brutalidade para a posteridade. Esta vítima de sacrifício ainda emite um gemido eterno de dor inimaginável. Ele foi escalpelado, estripado, suas mãos e pés foram mutilados e a lenha atada às suas costas está pronta para queimar. Hoje, os xamãs maias ainda praticam o sacrifício do sangue. Mas agora, é o sangue de galinhas que é derramado. A antiga fé está intacta, mas hoje, apenas uma pálida reflexão dos ritos e cerimônias dos maias clássicos. O sangue sacramental ainda alimenta a imaginação dos maias, mas o contexto da crença mudou. O cristianismo pode ter sido imposto aos maias e teve um ponto em comum com a cultura maia. O conceito cristão de um rei divino que derramou seu sangue em benefício da humanidade faz um perfeito sentido para eles. Para os antigos maias, o sangue dos reis era o tecido que mantinha toda a vida unida. O sacrifício dos reis assegurava a estabilidade do mundo maia, garantindo a aprovação dos deuses e a crença do povo. Ele era o centro do universo maia. Tirando o rei, todo o sistema cairia. Para Arthur Demarest, a crise para os maias clássicos começou no momento em que eles perderam a fé em seus reis. Ele fala que a fonte do poder é este ritual, esta apresentação, esta cerimônia, este teatro, o carisma.
E quando problemas reais acontecem, quando uma derrota militar ocorre, mesmo aceitáveis podem ser devastadoras, e de uma maneira que não deveriam ser. A autoridade é baseada na crença, a crença em um rei, e a falha é inaceitável. Se o rei é realmente um senhor sagrado que pode manipular a força do universo, uma falha mina todo o sistema, e ele não pode ser manipulado. Os problemas que os reis maias encararam como a erosão da sua autoridade não eram os únicos. Mas a sua solução era mais ritual, mais sacrifício, mais sangue. Mas isso não adiantava. O que Demarest quer dizer é que pode-se dar o sangue genital e se construir templos altos, mas isso não vai melhorar o solo, não vai parar a erosão, não vai evitar que os inimigos invasores vençam, porque eles têm armas ou táticas melhores. E finalmente houve perdas na guerra, superpopulação nas cidades e falhas nas colheitas. E no final das contas, o rei era o responsável. Se era o sangue do rei que mantinha o mundo unido, quando o mundo se quebrava, era porque o sangue do rei havia falhado. Demarest diz que quando se começa a entender o pensamento dos maias e como sua civilização foi construída, torna-se estranho que eles a tenham mantido por tanto tempo. O mistério não deveria ser o colapso dos maias, mas o mistério de como os maias mantiveram esta impressionante civilização por 2000 anos. Os maias, eles cresceram pedra por pedra, vindos da selva. Se fizeram sozinhos e se bastavam, únicos e totalmente originais em todo o mundo. Mas afinal, as grandes dinastias e as realizações de reis e rainhas maias, todos os seus poderes formidáveis, foram construídos sobre a fé do povo. E quando as colheitas falharam e os inimigos prevaleceram, o povo não acreditou mais. E quando o povo perdeu a fé, os regentes perderam o poder. E quando o poder acabou, os maias abandonaram suas grandes cidades e a selva reclamou suas pedras.